É super comum quando tá chegando setembro, todo mundo começa a ficar preocupado sobre a época de furacões em Orlando. Ainda mais quando a gente recebe notícias como o furacão Helene, que passou super próximo da cidade de Orlando. E aí começa uma sensação meio de pânico aí de todo mundo que está já em Orlando, ou que tá com viagem para Orlando, se deve cancelar, se errou na época, enfim. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para, em primeiro lugar, tranquilizar vocês, mas principalmente passar algumas informações importantes para se você estiver aí no meio dessa situação, como você agir. Mas logo de cara, eu já queria falar para vocês que setembro é o mês que efetivamente, né, quando a gente olha aí para o histórico dos anos, desde que eu comecei a trabalhar na parte de Orlando, é sempre aí em torno de setembro que tem furacões mais significativos naquela região. Quando a gente busca informação na meteorologia, eles falam que a temporada de furacões ela acontece desde junho até o final de novembro. Então é um período muito grande em que pode acontecer furacão. E esse ponto eu estou trazendo para tentar quebrar um pouco esse paradigma de que, não, é só setembro que pode acontecer furacão, então se você for um pouco antes ou um pouco depois, você não vai ter esse risco. Ou até mesmo quem corta setembro aí da possibilidade de viajar para Orlando com medo, porque setembro sempre vai ter furacão e essa não é uma verdade absoluta. Além disso, outras coisas que eu acho importante ressaltar é que, em primeiro lugar, a cidade de Orlando e a região ali da Flórida como um todo, ela é muito preparada para quando de fato acontece algum tipo de furacão, tempestade tropical. E isso fica evidente, tanto que os alertas começam a ser emitidos para todo mundo que está na região, mesmo se você for turista, você recebe o alerta de furacão com antecedência. Então, as pessoas que moram lá ou que estão viajando conseguem se preparar. Eles passam todas as orientações. Recentemente, conversando com a Mari, que trabalha aqui no Parque Orlando e mora lá em Orlando, ela estava falando que muitos condomínios, por exemplo, colocam sacos de areia onde tem os lagos para se a água subir. Os móveis externos, eles pedem para recolher ou então prender, para que realmente, se tiverem ventos muito fortes, não aconteça nenhum acidente. Então, todo tipo de orientação e instrução para que o ambiente fique um pouco mais seguro nessa situação de uma tempestade mais forte ou eventualmente um furacão, eles vão passar. E pensando principalmente que Orlando é uma cidade extremamente turística, os hotéis também estão sempre muito bem preparados para receber esse tipo de evento e acomodar os hóspedes de forma segura. As construções, né, os hotéis, eles são locais seguros para você estar. Quando são casas ou locais com vidros muito grandes e que tem risco, eles cobrem, eles fazem alguns tipos de proteção. Então, se você está em Orlando e aconteceu realmente de calhar que teve um furacão, uma tempestade tropical mais forte durante a sua viagem, a minha principal mensagem aqui é: não entre em pânico. Busquem sempre as informações em canais confiáveis, oficiais, então canais de meteorologia, canais de televisão que estão passando as informações oficiais. Se informem onde vocês estão hospedados, qual que é o plano certinho daquele lugar. Se você precisa estocar algum tipo de coisa, por exemplo, existe risco de ficar sem energia. O que você consegue estocar que não vai precisar ali do frigobar do seu quarto? Então, sempre dá uma perguntada para o local que você está hospedado, qual que é o melhor plano para você seguir. Um termômetro que a gente sempre fala para entender se a coisa está mais crítica ou não, é se os parques da Disney e da Universal permanecem abertos. E aí eu não estou falando dos parques aquáticos, que são parques mais abertos, mais expostos, e que, normalmente, mesmo fora de furacão, se você for em um dia que tenha risco de chuva com raios, eles já fecham e encerram a operação por ter água, por ter vários ambientes abertos, muito expostos. Eles não permanecem abertos em nenhum tipo de tempestade. Então, não é o parque aquático que serve como termômetro para você entender o quão crítica está a situação. Eu tô falando dos parques temáticos. Então, agora, dessa semana, que foi o furacão Helene, nem a Disney nem a Universal fecharam a operação do parque nos dias de funcionamento nos horários normais. Sim, eles cancelaram as festas de Halloween, mas a Disney sinalizou que a festa de Halloween, na verdade, estava sendo cancelada muito mais pela parte externa e de alguns recursos que eles não iam conseguir, e até mesmo pela questão dos deslocamentos dos funcionários. Mas o parque, por exemplo, permaneceu aberto normalmente. A Universal não tinha cancelado o Halloween, e aí nos 45 do segundo tempo resolveu cancelar também, e provavelmente isso aconteceu porque o furacão Helene ele atrasou. Ele iria passar próximo de Orlando mais cedo, e aí depois ele vai ficando para mais tarde. Então, provavelmente, a tempestade pior ia chegar em Orlando no horário justamente da festa de Halloween, então por isso que foi cancelado. Mas quando a gente olha para o funcionamento do parque, ele foi mantido normalmente. E até conversando com as pessoas que estavam em Orlando, elas falavam: tem muito vento, tem muita chuva em alguns momentos chega até a abrir sol. Então, por isso que eu falo para vocês que, assim, não se desesperem. É claro que quando eu digo não se desespere, não é para você sair se expondo. Não é para você achar que vai estar super tranquilo a cidade, que não vai chover, que não vai ventar. Mas é porque muita gente acaba ficando realmente com aquela... Eu conheço pessoas que tiveram crise de ansiedade
por estar lá nessa época e começar a ver notícias de que o furacão ia passar e ia destruir a cidade. Então, não vejam as matérias sensacionalistas, tentem focar realmente nas matérias que vão te passar a informação que vai ser relevante para você. Qual é o horário que vai passar? Qual é o impacto real? Como você pode se proteger? Se você precisar estocar alguma coisa ou ficar algum tempo realmente em algum local fechado. E essas são as informações que vão importar para você. Então não fiquem olhando notícias sensacionalistas, isso é realmente só para atrapalhar aí a sua viagem. Mas vamos lá, por que isso sempre acontece, gente? Obviamente, questões climáticas, né? Muito calor, aquecimento global, isso tudo tem piorado, mas sempre aconteceu sim de passar furacões, tempestades tropicais naquela região. Quando eu olho especificamente para Orlando, normalmente os furacões eles chegam lá já perdendo força. Então vem ali ou pelo lado de Miami, ou pelo lado de Tampa, e aí até chegar na parte central, que é Orlando, perde força. Isso não significa que não vai sentir nenhum tipo de impacto. Como eu falei, ontem, por exemplo, tinha sim chuva forte, tinha sim bastante vento, mas não chegou nenhum furacão até Orlando. Agora, quando a gente olha, então, se você estiver em Miami, se você estiver em Tampa, se você tem programação, por exemplo, para ir para o Busch Gardens, provavelmente, quando tiver notícia de furacão, essas regiões serão sim mais impactadas, porque realmente são a parte em que o furacão sai do mar e toca na costa, né? Esse é o primeiro contato e geralmente é onde ele vai chegar com o maior impacto. E aí agora eu vou dar algumas dicas gerais aqui para vocês, de coisas que vocês podem fazer aí, caso vocês enfrentem aí alguma tempestade mais forte ou furacão durante o período da sua viagem, o que eu recomendo para vocês? Para vocês pensarem, gente, não é para comprar o supermercado inteiro e deixar estocado dentro do hotel, principalmente se for como aconteceu agora, que o impacto era previsto para apenas um dia. Mas o que é importante você pensar? Pode ser que vocês fiquem sem energia por algum dia ou de repente por algumas horas. Então, se você levou para sua viagem power bank, aqueles carregadores portáteis, deixa eles todos carregados. Tenta manter o seu celular carregado o máximo de tempo possível. Assim, se acontecer de vocês ficarem sem energia, vocês terão já todos os aparelhos eletrônicos carregados. Água, é sempre bom você comprar um pouquinho de água e deixar assim dentro do seu quarto. Isso não porque os hotéis ficarão sem suprimentos, mas é porque se eventualmente tiver uma chuva, por exemplo, muito forte e você precisar se deslocar saindo do seu quarto para ir até algum lugar comprar água, é muito melhor que você já tenha água dentro do seu quarto, assim como algum alimento, de preferência que não precise de refrigeração, porque, como eu falei, né, pode ser que sim, de repente, se derrubar alguma fiação, vocês fiquem sem energia. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma dica de situações mais críticas, então, quando realmente a previsão é que vai chegar como furacão ali na região de Orlando e você está lá nessa região, ou, por exemplo, você está em Tampa ou em Miami e vai chegar o furacão, algumas pessoas dão dica de se você estiver num hotel que tenha banheira, você encher a banheira com água, porque assim, se necessário, você pode usar essa água para dar uma descarga, para lavar rosto, enfim, para você ter um estoquezinho de água ali dentro do seu próprio quarto, não água potável, mas uma água aí para uso geral. Baixa no seu celular um aplicativo chamado Hurricane. Ele é um aplicativo que ele monitora furacões e ele vai sempre atualizando como tá aquela tempestade, aquele furacão, em que momento ele tá, se ele tá perto de chegar na costa, qual que é a previsão. Esse aplicativo, ele tem informações confiáveis. Então, se por acaso você não tiver acesso aí a um jornal, uma televisão que vai te passar a informação oficial, você pode fazer isso através do aplicativo. Outra dica interessante, se você tá com o carro alugado, é você abastecer esse carro, porque é possível que os postos de gasolina fiquem fechados aí por um tempo. Se você estiver hospedado em uma casa, é sempre interessante entender aí como você fez a alocação, se foi com uma empresa, se foi um Airbnb, enfim, entender se tem alguma recomendação específica para aquele imóvel, como fechar gás, enfim. Conversa com o proprietário ou com quem alugou a propriedade para você entender se tem alguma coisa específica para fazer naquela propriedade. E lembre dessas dicas de, por exemplo, se tem móveis externos que podem ser trazidos para a parte de dentro da casa, que isso vai evitar, por exemplo, de uma cadeira sair voando aí no meio da tempestade. E é claro que se de fato chegar alguma informação do tipo precisamos evacuar essa região, essa informação não vai chegar de uma hora para outra, ela vai chegar com antecedência, porque, como eu falei, os furacões eles já são previstos com algum tipo de antecedência. E esse acompanhamento em tempo real permite que eles avisem se de fato vai chegar como um furacão ou se vocês não precisam chegar em medidas extremas como evacuar alguma área. Mas se você estiver em alguma área que tenha assim uma recomendação de evacuação, por favor, sigam as instruções de evacuação. E não tenham medo de ir para Orlando em setembro, gente. Como eu falei para vocês, hoje a vida já tá normal lá em Orlando, tá, gente? Não em todos os lugares, mas assim, na maioria dos lugares já tá tudo certinho, todos os lugares abertos. Temos clientes nos parques.
Foi um dia que o pessoal ficou um pouquinho mais restrito, mas mesmo assim os parques não fecharam. Então, conheço sim pessoas que estavam nos parques ontem, que era o dia aí com a previsão do maior impacto. Então, gente, de verdade, se você tem viagem programada aí por essa época, não se descabela. Se você só tem setembro aí como mês possível para você ir para Orlando, não cancele a sua viagem simplesmente por medo de furacão, porque não é certo que todo ano vai ter furacão nessa época. Se tiver, a cidade é preparada e dificilmente vai chegar como furacão na cidade de Orlando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido para acalmar um pouquinho aí o coração de vocês. E espero vocês numa próxima.